Olá, seja bem-vindo a esse vídeo do canal do Polis Ensina. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona o rating Elo, tá? Esse daqui foi um pedido dos dos alunos do curso de arbitragem que ocorreu no dia 31 de agosto e 1º de setembro em Cascavel, né, onde os ministrantes foram o árbitro FIDE Paulo Virgílio e eu, o árbitro auxiliar João Polis. Ok? O objetivo disso aqui é demonstrar como que é calculado e como que a ideia por trás do rating Elo, tá? Eu estou aqui com a Wikipedia, tá? Aberta aqui do meu lado, mas também eu vou ter aqui uma ajuda de uma calculadora, tá? Vou deixar aqui do lado primeiramente, depois a gente vai usar ela aqui, tá? Porque a gente vai precisar fazer alguns cálculos. Não são cálculos complexos, tá? São cálculos até que simples que vocês vão ver como que funciona, tá bom? Só vamos dar uma breve visão aqui, né? Que o rating Elo é um método estatístico utilizado para se calcular a força relativa entre jogadores de xadrez. Ele foi inventado pelo físico americano Arpad-Elo, por isso que é o rating Elo, e ele é utilizado no rating da FIDE, né? Ele é utilizado também em alguns outros ratings, né? No caso aqui, o principal deles, né? O nosso principal rating do xadrez é o da FIDE. O método funciona adequadamente quando utilizado da maneira que foi projetado, embora existam algumas limitações, né? O rating também foi adaptado para outros esportes, como por exemplo o tênis. Qualquer esporte, basicamente, qualquer esporte que é esporte individual, você consegue tranquilamente utilizar o rating Elo, tá? Então, não é nem um pouco impossível fazer isso, tá? Aqui tem uma breve descrição, mas eu vou ir por mais fácil, tá? Tá? Aqui tem uma forma sobre os pontos esperados, né? A gente vai ter que calcular o EA e EB de cada um, tá? O E, ele é a quantidade de pontos esperados daquele jogador naquela partida, tá? Então, em primeiro momento, deixa eu só ver aqui se está configurado aqui. Só um momentinho. Deixa eu só configurar a meu tablet aqui, que daí a gente continua essa conversa. Vamos ver. Aí, boa. Né, porque eu estou aqui com um tablet daqueles de desenho aqui para facilitar para mim, tá? Então, vamos considerar aqui dois jogadores, né? O jogador A e o jogador B, tá? O jogador A, vamos dizer que eles têm 2000 de rating. E o jogador B, 1750, tá? Olhando para esses dois números, você já pressupõe que o jogador A vença o jogador B, certo? O rating Elo se baseia basicamente nisso, na comparação desses dois números para poder calcular, tá? Então vamos lá, vamos calcular os pontos esperados de cada jogador. Então vamos começar aqui com os pontos esperados do jogador A, tá bom? Então, para isso daí, a gente vai primeiro ter que calcular o Q de cada um, né? Então, o Q de A é equivalente a 10 elevado ao RA, que é o rating dele, então 2000, dividido por 400. Onde a gente vai ter o QA como 10 elevado a 5, que o QA no final vai se transformar em 100 mil. Ok? Agora a gente calcula aqui, né, o QB, certo? O QB é 10 elevado ao rating dele, né, conforme está aqui, ó, entende? O rating do B então é 1750 dividido por 400. Então, a gente sabe que o QB é igual a 10 elevado, a gente pega a calculadora, 1750 por 400, 4,375. Então, 4,375.
calculando 10 elevado a esse valor, 10 elevado, vou colocar um parênteses aqui, e vou mandar elevar, temos o valor de 23.713, certo? Vamos colocar 23.714, tá? Para facilitar esse cálculo. Então, 23.714, tá? Se você prestar atenção aqui, embaixo ele sempre vai considerar a soma dos dois ratings, tá? Para os pontos esperados. Então, vamos fazer só uma soma aqui, que a gente sabe que o Q total é de 100.000 mais 23.714, que o total é de 123.714, tá? Agora parece meio estranho, né, essa situação aqui, de fato aparenta, né, ser estranho, pelo fato aqui do... só um momentinho aqui, 123.714, tá? Porque é um cálculo assim que é estranho, né? Tipo, bem matemático, né? Mas no fim vocês vão perceber que é mais simples do que parece, tá? Então a gente vai ter aqui o cálculo de EA, certo? Que E é a quantidade de pontos esperados, ok? Então a quantidade de pontos esperados daquele jogador. Ele vai pegar o rating, o cálculo, o Q daquele jogador, por exemplo, o A, ele é 100.000, e vai dividir pelo Q total, certo? Então é 123.714. Com isso a gente sabe que o EA é igual a 100.000 dividido por 123.714 nesse caso, que é de 0,80, vamos arredondar para baixo, porque ali é abaixo de 5, 0,808, ok? Então a gente pode considerar que os pontos esperados desse cara aqui é 0,808. Ou seja, ele tem uma probabilidade maior de vencer do que o outro jogador. Beleza? Então, para essa partida, os pontos esperados desse jogador são 0,8, vamos, né, para facilitar, pontos para esse jogador nessa partida, considerando o rating do outro jogador, tá? Vamos calcular agora o EB, que é, então, 23.714 dividido por 123.714. Com isso, nós temos o EB, que é igual a 23.714 dividido por 123.714, 0,1916, tá? Coisa importante. A gente não arredondou outra, né? A gente vai arredondar esse daqui porque a soma dos dois precisa ser 1. Então vai ficar 0, vamos lá, 19,2, certo? Então se a gente somar os dois aqui vai dar 1, certo? Que é o número de pontos possíveis dentro de uma partida, ok? Então basicamente é isso. Então aqui espera-se que esse jogador faça pelo menos 0,8 pontos. E aqui, aproximadamente 0,2 pontos. Considerando isso daqui, a ideia, então, é que provavelmente o jogador de A, né, o jogador de A, ele venha a vencer, e aqui o de B venha a perder, tá? Então, vou só fazer mais uma... vamos ver aqui, primeira vez que eu uso esse software aqui. Nova página após. Então, vamos puxar para cá de novo o nosso EA. EA é igual a 0,808. Deixa eu só apagar isso aqui para fazer direitinho, né? .808. E o EB, então é 1 menos 8/08, que é 0,192, ok? Beleza, isso aqui é importante porque a gente vai precisar para o cálculo que vai, de fato, calcular o rating do pessoal, tá? Então aqui mais para baixo nós temos o cálculo aqui. O rating, né, esperado, certo?
o rating atualizado ele seria o rate atual do jogador mais o kappa vezes o resultado daqui, ok? Que é a pontuação da partida menos a pontuação esperada daquele jogador, ok? Então com isso a gente consegue fazer da seguinte forma. Para a gente facilitar para a gente vai utilizar o conceito só da alteração do rating, tá? Que a gente consegue ver, por exemplo, dentro do Lichess, do chess.com, quando a gente está jogando lá, ele diz lá, se fulano vencer, ganha tantos pontos, se empatar, ganha tantos pontos, ou perde tantos pontos, e assim por diante, tá? Então a gente vai considerar aqui que o jogador A venceu, que o jogador A empatou e que o jogador A perdeu, ok? Considerando isso, nós temos os seguintes cálculos. A gente vai pegar o kappa e vamos multiplicar pela pontuação que teve na partida. Então vamos supor que ele venceu, então ele ganhou 1 ponto, menos o ponto esperado dele, que é o 0,808, certo? Aqui seria o kappa vezes o 0,5, que ele empatou, menos 808. E aqui seria 0 menos 0,808. Você pode perceber que em alguns casos aqui a pontuação fica negativa, então quer dizer que esse valor, a alteração do rating dele vai ser negativa, ok? Então você pode perceber no empate aqui que ele vai acabar acontecendo, que ele vai perder pontos de rating por causa disso, tá? Bom, a gente tem o tal do kappa. Por que o kappa é tão importante? Isso daqui é uma variável, sabe, né, de reajuste que ele é utilizado, né, que é o valor K. Quanto maior esse valor, maior é a discrepância da alteração do rate, tá? Então vamos fazer alguns exemplos aqui com kappa 20 e kappa 40 nesses exemplos aqui, tá? Então, antes de eu de fato aplicar o kappa, eu só vou resolver essa multiplicação, essa subtração aqui, tá? Então a gente vai ter aqui o kappa vezes 1 menos o 0,08 vai dar a mesma coisa aqui, que é 0,192. Daí aqui o kappa vezes 0,5 menos 808 vai virar número negativo, certo? Então, ele vai ter 0,5 menos 0,808 vai dar menos 308. Então, menos 0,308. E aqui, ele vai ser kappa vezes menos 0,808, ok? Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui utilizando os dois kappas, né? Então aqui vamos fazer o kappa valendo 20, primeiramente. Então a gente vai ter lá o AV, se ele venceu, o AV, então ele vai ser 20 vezes 0,192. Se a gente pegar isso aqui, quer dizer então que nessa partida o jogador teve 0,192, um ganho de 3,84 pontos de rating, tá? Depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso daqui, como que é aplicado, por exemplo, dentro do rating da FIDE. Então, 20, aqui empate, menos 0,308. Então aqui vai ser negativo. Então, nesse caso aqui, a gente pega 20 vezes menos 0,308, o jogador perderia menos 6,16 pontos de rating. E no A, caso que ele perca, 20 vezes menos 0,808 é igual a 20 vezes menos 808, opa, calculei errado, 20 vezes menos 0,808,
que nós temos menos 16 pontos de rating. Então, aqui nós temos a informação, a definição, no caso do capa 20, no caso do jogador A vencer, ele ganha 3,84 pontos de rating, no caso do jogador A empatar, ele vai perder 6,16 pontos de rating, né? E no caso de ele perder, ele perde 16,16 pontos de rating. Agora vamos fazer o mesmo cálculo, só que vamos fazer uma mudancinha aqui. Vamos utilizar o capa 40, tá? Para vocês verem a diferença que isso faz no cálculo, tá? Então 40 vezes 0,192, nós temos aqui então 40 vezes 0,92, então quer dizer que ele ganharia 7,78 pontos de rating. Opa, vou apagar aqui que eu coloquei errado. Opa, aí, 68 pontos de rating. No caso de ele empatar, ele receberia 40 vezes, daí negativo, 0,308. Então a gente pega aqui 40 e multiplica por menos 0,308. Ele perderia 12,32 pontos de rating. E no caso de ele perder, a gente teria 40 vezes menos 0,808, que totalizaria 40 vezes menos 0,808 menos 32,32, certo? Você pode perceber que mudando o capa influenciou muitas essas alterações, certo? Fez valores serem bem maiores, certo? Vamos fazer esse mesmo exemplo, tá? Com o jogador B, para vocês verem a diferença, tá? No jogador B, a gente sabe que os pontos possíveis dele são de 0,192, ok? Então vamos fazer então esses mesmos cálculos considerando cada um dos casos. Então B vencendo, o B empatando e o B perdendo, ok? No caso do B vencendo, seria capa vezes 1 menos 0,192, ok? Aqui seria capa vezes 0,5 menos 0,192. E aqui seria capa vezes 0,5 menos... Opa, desculpe. Aqui é 0. Menos 0,192. Então, o que acontece? Aqui seria 1 menos 0,192, que seria 0,808. Aqui seria 0, aqui vamos fazer um cálculo para fazer certinho. 0,5 menos 0,192, que seria 0,308, certo? E aqui, por fim, seria... vocês entenderam, né? Que o capa tem que colocar aqui, né? Mas 0,192, tá? Então, vamos colocar aqui e fazer aqueles mesmos exemplos dos capas que a gente fez anteriormente, tá? Então, se o capa for igual a 20, se o B vencer, ele vai ser 20 vezes 0,808. Então, nesse caso aqui, ele receberia 20 vezes 0,808, 16 pontos de rating. Se ele empatasse, seria um pouquinho diferente, mas ainda seria positivo para ele, ok? Porque a probabilidade dele era perder. Então, ele recebe 20 vezes 308, 6,16. Então, para ele, é interessante que ele, né, até empatar é interessante para ele. No caso de perda, para ele não é tão problemático,
porque já se era esperado para ele que ele perdesse. Tá? Então, seria 20 vezes menos 0,192, que seria menos 384, certo? Menos 3,84. Beleza? Agora com o capa 40, você vai perceber que ele vai ser bem parecido com outro caso lá, só que positivo onde era positivo e negativo onde era negativo, era positivo, né? Ao contrário, os casos, né? Então vamos lá. Caso vencer, 40 vezes o 0,808. Aqui, 40 vezes 0,3808. E aqui 40 vezes 0 negativo 192. Certo? Vocês verem como que isso influencia, né? O capa influencia na situação. 40 vezes 0,808, temos 32 positivos. Certo? No caso de ele empatar, ele receberia 12,32 positivos. Certo? E no caso de ele perder, ele receberia menos 7,68, tá? Vamos fazer aqui então mais uma página com esses exemplos, tá? Então, o capa igual a 20, tá? Então, a gente vai puxar os resultados aqui. Do A, se vence, no A empata, no A perde. E aqui B vence, B empata, B perde, ok? E daqui o capa 40 sendo a mesma situação, ok? Então, só escrever aqui para a gente puxar esses valores, tá? Para vocês entenderem como que funciona o rate da feed nesse caso aqui, tá? O rate da feed ele funciona de uma forma um pouquinho diferente, tá? Do que eu estou demonstrando aqui, porque esse aqui ele está falando exatamente do processo do rate em elo, tá? No caso do rate da feed, ele tem uma regra um pouquinho diferente, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó, nós temos, então, no caso de capa 20, se ele vencesse, é 3,84 que ele receberia. Então, 3,84. Se ele perdesse, 6,16. Opa. Se ele empatasse, ele perderia menos 6,16. Aqui também é negativo. Ele perderia menos 16,16, tá? E aqui no outro, a gente teria 32, quer dizer, estou olhando errado. 7,68 menos 12,32 menos 32,32. Então, 7, de novo aqui. 68. Ganhando. Aqui é tudo negativo já. Então, nós temos aqui menos 12,32. E aqui nós temos, por fim, no caso do A, menos 32,32. Ok? Agora vamos pegar o capa 20 aqui do outro. 16,16. 6,16, ainda positivo. No caso de perda, menos 3,84. Daqui para baixo, nós temos o contrário. Olha só interessante. Pode perceber que
os inversos, eles demonstram. Então, por exemplo, se o A vence e o B perde, eles têm o mesmo valor aqui, por causa dessa relação que ele tem aqui. Só que quem venceu recebeu 3,84, nesse caso K20, e quem perdeu recebeu negativo, esse valor negativo, 3,84, certo? No caso do empate, a gente teve o mesmo valor, só que o mesmo valor de que, como o A ele tinha previsão de vencer, ele acabou recebendo negativo essa diferença. E o B, que estava previsto perder, como empatou, ele fez mais do que ele estava sendo esperado, né? Então ele recebeu a pontuação positiva. Lembrando que os pontos esperados de A era 0,808 e os pontos esperados de B era de, só um momento, 0,192, ok? Então a probabilidade aqui não tinha nem de empate, era de perda, porque ele estava com menos do que meio ponto, né? E aqui a probabilidade era que ele vencesse. Ele tinha que vencer, porque ele tem mais do que meio ponto, ok? Então, ele resolveria desta forma aqui, beleza? Como que acontece no caso do rei da FIDE? Bom, ele trabalha com valores inteiros. 3,84 vira 4. 6,16 vira 6. 16,16 fica 16. Certo? Então, ele arredonda. Opa! Ele faz um arredondamento, certo? Só que ele fica arredondo da seguinte forma. Ó. Todos os valores que são 0,45 menores que 0,5 vira 0. Ok? Então ele não adiciona nada. Tudo que for maior ou igual a 0,5, ele adiciona 1 e apaga o que está aqui. Então, 12,32 é menor que 0,5. Então ele só tira esse valor aqui. Então vira 12. 32. Daqui fica 6. Então ele sobe. Então vira 8. E assim por diante, tá? É a forma mais fácil para vocês gerenciarem, tá? Trabalhem dessa forma aí para ter essa informação. Então, dessa forma, com esses cálculos que vocês viram aqui nesse vídeo longo pra caramba, que eu estou vendo aqui, deu 27 minutos já, vocês conseguem ter essa visão sobre o funcionamento do rating elo para qualquer tipo de esporte individual, né? Claro que principalmente o xadrez, né? Vocês conseguem fazer isso fazendo algumas fórmulas para vocês poderem ter essas visões. No Manager, ele já consegue fazer esse cálculo para você, tá? Só que você precisa preencher algumas informações, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir o Manager aqui. Eu estou aqui com um torneio de teste nosso que a gente teve, né? Que na verdade isso aqui foi um trabalho que foi passado para os jogadores, né? Para os árbitros que estavam fazendo o curso. Então eu posso vir aqui em jogadores e eu posso definir qual que é o K deles. Cada jogador tem um K diferente. Por que que tem essa situação? Porque dentro do rating da FIDE você tem um K diferente de acordo com algumas regras. Então, por exemplo, se o jogador tem 18 anos ou menos, o K é 40. Se um jogador maior de idade não completou ainda 40 jogos que calcular rate, o K é 40 ainda, certo? Mas se chegou lá em 2.300 de rate, o K cai para 10, certo? Daí, no caso de um maior de idade que jogou os 40 jogos, ele cai para 20, o K. Entendeu? Então, tipo assim, o K ele é bem alterável, certo? Então, por exemplo, vamos supor aqui que nós temos o K20. Então, vou colocar 20 aqui para todo mundo. Bom, quando eu acesso aqui a minha lista de classificação final, ele não vai me aparecer isso aqui inicialmente, tá? Porque tem uma coisa que a gente tem que se preocupar. Na lista padrão do Manager, ele não mostra isso. Então você tem que definir uma nova lista. E daí você vai lá embaixo, vai ter aqui, ó, Elo Feed,
tá? Esse aqui é o elo feed, tá? Por causa do caso de estar com a feed, beleza? Só para vocês entenderem, eu vou colocar o sim nos dois casos aqui, só para vocês verem, tá? Pode perceber que aqui esse elo mais ou menos aqui, ele está demonstrando um elo diferente, ele está fazendo aquela pontuação negativa. Então, tipo assim, qual que é o ponto crucial para vocês? Se vocês, porventura, tá? Depois que você define isso daqui, você sai e entra na lista de novo, ele já vai te trazer essa informação. Tá aqui. Se porventura você for manter um rating de vocês, o que você pode fazer é o seguinte: mantenha aquela informação, só que coloca o rating do jogador no rating internacional, tá? Porque daí ele vai calcular corretamente os valores de forma inteira, que daí facilita. Porque ó, tá vendo aqui que tá tudo parcial, tudo dessa forma? Porque ele não fez o arredondamento. Então, como não fez o arredondamento, ele é mais trabalhoso para manter. Então, a melhor coisa é, se vocês querem manter e fazer, então, um rating interno de vocês, que vocês vão calcular via o Swiss Manager, coloca o rating dos jogadores dentro do rating feed, tá? Que daí ele vai calcular corretamente, tá? E claro, defina um fator K, entende? Um fator K bem bacana para vocês trabalharem é o fator 20. Eu acho um fator bem bem honesto, assim, sabe? E coloca 1800 como base e assim vai indo, entende? Isso aqui são algumas sugestões, né? Então, lembrando que esse vídeo aqui tem como objetivo só demonstrar o funcionamento do rating elo e demonstrei até mais algumas coisinhas aqui dentro do meio. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso daqui que eu queria demonstrar nesse vídeo. Muito obrigado por quem assistiu e até o próximo vídeo aqui no canal do Polis Ensina.